Amém ou não amém? Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas capítulo 12. O capítulo 12 de Lucas, ele é escrito especialmente para aqueles que já encontraram o caminho, mas que não reavaliaram esse encontro. Jesus sempre ele é incisivo, que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás, deve instaurar a sua caminhada e ir até o final. Ou seja, a gente não tem férias cristãs, férias de Cristo. Nós, de contínuo, ao recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, devemos viver como a divertida igreja na Ásia Menor, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a gente começou e Jesus disse: se você não deixa pai e mãe por amor de mim, você não é digno de mim. O capítulo 12 de Lucas é uma advertência permanente a que nós reavaliemos a nossa vida cristã constantemente. Lembre-se que Jesus está pregando, falando a judeus que, por serem judeus, por serem descendentes de Moisés, de Abraão, de Moisés, eles já se sentiam salvos e nada mais precisava ser feito. E quando Jesus ensinava, eles rejeitavam exatamente porque entendiam que não precisavam fazer coisa alguma, porque haviam alcançado a salvação por herança. E nós vivemos um tempo que há muitas pessoas que pensam: eu já sou membro da igreja, eu vou para o céu porque eu sou membro da igreja. Evidentemente que não. Cada um dará conta de si mesmo ao Senhor, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, porque cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. E o capítulo 12 ele começa dizendo: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Antes de tudo, aos seus discípulos. Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Então, Jesus adverte a eles que eles se preocupem com o crescimento, com a comunhão, com a relação permanente. Jesus está mostrando aos judeus no capítulo 12 que eles haviam perdido a paixão de servir ao Senhor. Eles entendiam que porque foi inaugurada uma relação com Deus, que essa relação jamais seria rompida, que Deus jamais iria deixá-los, ainda que eles deixassem o Senhor. Você pode dizer assim: pastor, parece que é o tempo que nós estamos vivendo. Tem muita gente que não está preocupada. Tem muita gente que não está levando adiante o compromisso que assumiu com o Senhor. Tem muita gente que está se afastando do Senhor. E aí Jesus então, no capítulo 12 que nós lemos, ele adverte dizendo: não sejais como os fariseus, não sejais hipócritas. Mas se você avançar ainda no texto, para o versículo 22, Jesus diz assim: a seguir Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Você prestou atenção que no último segmento que lemos ele está falando aos discípulos, e ele agora de novo volta a falar aos discípulos no capítulo 12, versículo 22. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto irão vestir. Porque a vida é mais que o alimento e o corpo mais que as roupas. Observem os corvos ou as aves, que
que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E aí Jesus vai abordar ainda com os discípulos do que é essencial na vida deles enquanto discípulos. Você pode dizer assim, pastor, ele está falando aos discípulos, e a nós também. Se você ler o capítulo 12, ele vai claramente dizer que está falando a todos nós. Os discípulos estão preocupados, e Jesus está dizendo, vocês estão preocupados com as coisas erradas. A preocupação de vocês está canalizada para um lado, para um sentido errado. Vocês estão preocupados com aquilo que não é essencial na vida de vocês e no relacionamento com Deus. Esse distanciamento, ele acaba acontecendo quando nós perdemos a noção do que é essencial. Jesus mesmo vai dizer aos apóstolos, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Mas aí no 35, Jesus diz a eles, estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando ele vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês não esperam. E aí vem a preocupação. Jesus está falando aos discípulos ali, dizendo a eles, olha, vocês têm que estar atentos a outra realidade, porque é como o Senhor, dono da casa, se ele soubesse o dia que o ladrão viria, ele faria naquela vigília, naquela noite ele ficaria acordado. Mas vocês têm que estar atentos, preocupados o tempo todo, porque vocês não sabem o dia que ele virá. E aí o discípulo se aproxima dele, Senhor, olha só o versículo 41. Pedro então perguntou, Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? É também para os céus? É também para o André? Essa parábola é também para o Jorge? Ou ela é só para nós que estamos aqui conversando com o Senhor? Ou ela é para todos? E aí Jesus conta duas histórias, duas aplicações. Jesus responde no versículo 42. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas acontecerá que, se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora a vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia que não espera, e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não souber a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará menos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Há uma sequência, o capítulo 12, se você já aceitou Jesus e você está vivendo a vida cristã, o capítulo 12 é ideal para você. Ele chama você a avaliar
Qual é o tipo de ensinamento que você está seguindo? Quem é que está orientando a sua vida, está norteando o seu comportamento? Desde o início do capítulo 12. Que tipo de coisa tira o seu sono? Ele disse: não fique preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir. Lembre-se das aves dos céus. Diz ele: o Senhor está cuidando o tempo todo de você também. Aliás, Jesus vai dizer: você é mais importante do que as aves do céu. E nós somos chamados a nos preocuparmos. Jesus está nos arrastando os apóstolos e a nós, arrastando, diz assim: sai de onde você está, vem para o centro da minha vontade. E aí, a partir daí, o apóstolo diz: Senhor, isso é só para nós ou é para todo mundo? E aí Jesus conta a parábola que nós lemos. Jesus diz a ele: se um senhor deixar o seu servo encarregado de cuidar dos seus empregados e empregadas, e quando ele voltar, ele encontrar esse empregado vivendo de modo relaxado, não está cuidando, ao contrário, está maltratando, está fazendo um serviço, me permita, um serviço porco, Jesus disse: esse servo, ele será castigado. De quem Jesus está falando? O apóstolo diz: Senhor, o Senhor está falando isso para nós? Ou é para todo mundo? Para todas as pessoas? Jesus conta essa parábola dizendo: isso é para todo mundo, é para o Celso também. Isso é para você que está em casa, adorando ao Senhor através deste culto. E você, é momento de você também refletir, parar e analisar. Isso é para todos nós. Jesus está dizendo que o relacionamento se estabelece com Ele, ele é contínuo. Ele não pode parar. Não importa a circunstância, não importa o que você vai enfrentar. Jesus disse: de jeito nenhum. Se esse servo disser, no versículo 45, se ele disser: olha só, isso não vai acontecer, esse senhor não vai voltar, e ele começar a se embriagar, e ele começar a ter um comportamento contraditório àquilo que o Senhor disse que ele deveria ter, isso é para nós. Quantas pessoas não estão preocupadas se Jesus vai voltar? Eu fico no meio de uma pandemia pensando: será que Jesus está voltando? O tempo que nós estamos vivendo é propício para isso. Essa realidade que nos cerca é indicativa, evidentemente, de alguns fatores que o Novo Testamento vai mostrar a respeito da vinda de Jesus. E aí Jesus diz que esses discípulos, que esses apóstolos, que esses crentes, dizem: se eles viverem dissolutamente, o Senhor virá. E eles serão submetidos a sérios açoites. Serão punidos, deixarão de receber o que poderiam receber segundo o seu Senhor. E aí ele avança, ainda dentro do mesmo capítulo, ele vai dizer lá no 49, eu vim, mas vim para lançar divisão, dissensão, fogo sobre a terra. E ele disse: se tiverem reunidos numa casa 5, por minha causa, 2 ficarão contra 3, ou 3 ficarão contra 2. Porque à medida que você se estabelecer e disser que você é cristão, você não serve mais para este mundo. João capítulo 19, Jesus vai asseverar com os discípulos dizendo: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, o que seria de vocês, mas porque não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Se você está vivendo em conformidade, o capítulo 12 está dizendo: alguma coisa está errada. Esse tempo que nós estamos vivendo está dizendo aos judeus convertidos, aos discípulos que estão seguindo Jesus. Se você olhar o início, diz que a multidão ia se aumentando no capítulo 12, versículo 1, e Jesus está dizendo: a multidão está aumentando,
mas a qualidade está diminuindo. E essa preocupação de Jesus estava gerando uma quantidade maior e uma qualidade menor. Nós vivemos exatamente essa realidade. Nós aumentamos a quantidade de crentes no Brasil e pioramos a qualidade dos cristãos no Brasil. O Brasil tanto tempo caminhou para colocar no poder pessoas que pudessem representar os evangélicos. E a gente se envergonha todo dia ligando a televisão. A pastora que tramou com os filhos a morte do próprio marido, o assassinato do próprio marido que era pastor também. Nós nos envergonhamos todos os dias, porque um dos primeiros a serem presos na Lava Jato, o Cunha, é membro da Assembleia de Deus. Jesus está dizendo a eles, os discípulos, e a todos, segundo a pergunta do apóstolo Pedro, Jesus está dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus, porque esses hipócritas, eles estão buscando alcançar vocês, para que vocês se tornem como eles. E Billy Graham diz que toda investida do diabo é para minar as suas convicções. O capítulo 12, ele é extraordinário. Quando chegar em casa, leia de novo. Ele está dizendo que nós devemos nos preocupar com a essência daquilo que encontramos em Cristo Jesus. Porque com o passar do tempo, a gente vai se remodelando, se remoldando, nós vamos nos conformando com tudo que está ao nosso redor. E aí nós nos tornamos iguais. E já perdemos a profecia última do Velho Testamento. Malaquias 3,18. Olhareis de novo e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quantos já não fazem diferença? Jesus está asseverando exatamente sobre isso no capítulo 12. A igreja que deveria fazer diferença no mundo em que ela está. Quantos já não fazem diferença? Dou graças a Deus por aqueles que ainda evangelizam, por aqueles que ainda oram, por aqueles que ainda estudam a Bíblia, a palavra de Deus, por aqueles que ainda socorrem os necessitados. Dou graças a Deus por aqueles que ainda estão intercedendo em favor daqueles que estão no meio de grande provação. Porque são estes, na verdade, a igreja. Existe dentro desta igreja que Jesus está falando uma igreja que não é igreja. Vou repetir. Existe dentro desta realidade que Jesus está dizendo, existe uma igreja que não é igreja. Você quer? Preste atenção. Se você quiser ouvir, preste atenção. Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que chama Jesus de Senhor nas suas reuniões? Quem é capaz de se ajuntar? É a igreja. É porque existe dentro da igreja uma igreja que não é igreja. Jesus disse, mas naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome pregamos o evangelho. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome falamos em línguas. Senhor, em teu nome batizamos. Mas eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quem é que batiza? É a igreja. Só que é a igreja que não é a igreja. Quem é que anuncia? É a igreja, que não é a igreja. Jesus está dizendo, existe uma igreja, uma parte da igreja que eu vou dizer a ela,
eu não conheço vocês. Em teu nome nós profetizamos. Jesus disse, eu não conheço vocês. E eu chamo isso de uma igreja que não é igreja. Leia depois o capítulo 12. Jesus está convocando você e a mim, porque o apóstolo Pedro pergunta, Senhor, se não me engano no 32, Senhor, é só para a gente isso aqui? Para os discípulos? Ou é para todo mundo? É para todo mundo. É para mim e para você também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, quantas ciladas, ó Deus, estão ao redor de cada um de nós. Quantas advertências o Senhor fez aos judeus, aos novos crentes. Quantos falsos profetas o Senhor já advertiu a igreja no seu nascedouro? Quantos que se diziam apóstolos e não eram apóstolos, já nas cartas às igrejas da Ásia Menor? Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê serenidade, discernimento, para que, ó Deus, possamos perceber aquilo que vem do Senhor, aquilo que é do Senhor, para que vivamos, ó Deus, na presença do Senhor nesse tempo difícil, para que sejamos cheios do Espírito Santo e realmente, ó Deus, sejamos cristãos. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.